Vamos para mais uma aula hoje, né? Hoje a nossa aula vai ser sobre o quê? Conjuntos numéricos, ok? Esse conteúdo ele é um pouco extenso, por quê? Porque nós vamos falar de vários conjuntos. Conjunto de números naturais, de números inteiros, números racionais, e aí sucessivamente. Sendo que em cada conjunto tem as suas peculiaridades, ok? Então vamos começar agora pelo primeiro conjunto que nós temos notícia. Qual é o nosso primeiro conjunto? O primeiro conjunto é o quê? O conjunto dos números naturais, né? Como por ele ser o primeiro, logicamente ele é o mais primitivo, ele é o mais simples de todos, ok? Então o que é que nós temos aqui como exemplo do que seria o conjunto dos números naturais? Olha só, os números naturais o símbolo dele é esse, ó, barra N, e o conjunto dele é formado por esses seguintes elementos: 0, 1, 2, 3, 4 e reticência, ou seja, querendo dizer que esse conjunto ele é o quê? Um conjunto infinito, ok, pessoal? Mas o que é o mais importante? É nós tirarmos o quê? As principais características acerca desse conjunto. Nesse conjunto, pessoal, eu sempre tiro duas principais características acerca deles. Quais são elas, características? Olha só. A primeira, ele é formado por números positivos, né? Ó, números positivos. Claro, com exceção do zero, né? Que o zero não é nem positivo e nem negativo. Mas, tirando o zero, todo o restante deles são o quê? Números o quê? Positivos. Professor, por que a gente deve se atentar a isso? Ora, se você está fazendo uma questão, pessoal, e a questão fala lá, sabendo que a resposta, a raiz dessa questão é um número natural. Ora, mas se é um número natural e tu encontrou x igual a 1,2, tu sabe que tu errou, porque 1,2 não é natural. Se tu encontrou x igual a 1 sobre 2, tu sabe que tu errou, porque isso aí não é natural, ok? Então, natural, se tu encontrou x igual a menos 4, tu já sabe que tu errou a questão. Não é a resposta da questão, porque ele falou que a questão era a resposta era o número o quê? Natural. E tu sabe que natural é o quê? 0 e todos os números positivos. Então, é um número mais ou menos desse jeito aqui, certo? Então essa é a principal característica dos números naturais. Eles são o quê? Positivos e também eles são o quê? Né? Eles são inteiros, né? Ó, não tem números quebrados nele, ó. Não tem assim números decimais, números fracionários, não tem, são todos números o quê? Inteiros. Ou não existe aquela história de 2,93, não. É números inteiros ou positivos, ok, pessoal? Tudo bem? Então, após isso, nós vamos falar sobre o quê? Claro, né, pessoal? A aula aqui ela se baseia no seguinte: você não vai ficar apenas na aula ou apenas no material. Você vai ter que ler o material e essa aula aqui é só como um suporte, uma explicação daquele material, ok? E claro, das principais coisas que são cobradas no Instituto Federal, porque o foco aqui do curso é o quê? O Instituto Federal, ok? Então, nós vimos o quê? O conjunto dos números naturais. Após isso, nós vamos ver o quê? O que seriam números primos. Olha só, o que seriam números primos. Então, você que está aí, você lembra o que seria números primos? Lembra? O que é um número primo? Número primo é todo número, pessoal, que só pode ser dividido por um e por ele mesmo. Um por um e por ele mesmo. Por exemplo, o 2. O 2 é um número primo? Sim, porque o 2 só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo, não é isso? O 3, ele é um número primo? Sim, porque o 3 só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. O 4. O 4 seria um número primo? Não. Quem é que divide o 4? O 1, o 2 e o próprio 4. Então, o 4 não será, ou seja, ele tem 3 divisores, não seria número primo. Quem seria o próximo? Quem seria o próximo número primo? 5, né? Porque quem é que divide o 5? O 1 e ele mesmo. O 6 não, o 7 sim, e por aí vai, certo, pessoal? Então, eles são chamados de números primos, ok? E o que é que seria, lógico, o quê? Números compostos, ok? Números compostos. Aqui os números primos e os números compostos. Os números compostos, pessoal, são os números que são formados pelos números primos, ok? Você tem que entender o seguinte, né? Ó, eu sempre costumo falar, é como se os números primos
fosse a semente de toda a matemática. Todo e qualquer número sempre vai ser o quê? Formado, composto, né? Por números primos. Imagine aí qualquer número na sua cabeça, qualquer número. Por exemplo, o 8. O 8. O que é o 8? O 8 é o quê? É o 2 vezes 2 vezes 2. Ó. É o primo vezes outro primo. Ou seja, essas três sementes aqui, né? Claro, não é semente. Estou falando assim para você entender. Esses três números aqui formam o quê? O número 8. O que é o 10? Né? O que é o 10? É o 2 vezes o 5. Ou seja, 2 é primo e o 5 é primo. Eu multipliquei esses dois primos e formou um número composto. Né? Por exemplo, se eu tiver aqui, sei lá, 15. Né? 15. O que é que seria o 15? 15 é o quê? 3 vezes 5. 3 é primo e 5 é primo. Qualquer número, pessoal. Qualquer número você pode formar a partir de números primos. Basta que você vá combinando e você forma qualquer número. Por exemplo, sei lá, o 20. O que é o 20? Ó, 2 vezes 2 vezes 5. Ó. Primo, primo, primo. Tá vendo? Então, o que são números compostos? São números que são o quê? Digamos assim, derivados, né? Formados, compostos por números primos. Bora pegar esses exemplos aqui. Exemplo, o 8, o 10, o 15 e o 20, certo? Isso aí são os nossos que? Números primos. Ou números compostos. Lembrando que, pessoal, que o número 1, ele nem é primo e nem é composto, certo? O número 1 é apenas o número 1, porque qual é a definição do número primo? Tem que ser dividido por 1 e pelo próprio número. Mas 1 já é 1 e já é ele mesmo. Então ele, digamos assim, fere a definição, ok? Então o número 1 não é número primo, ok? Né? Classifique as afirmativas como verdadeira ou falsa. Primeiro, olha só aqui a primeira. Todos os números primos são ímpares, verdadeiro ou falso? Todos os números ímpares são... Todos os números primos são ímpares? Falso. Ó. Esses daqui, ó, são ímpares, mas tem o 2. Ó. O 2 ele é o único número primo que é par. Então aí a primeira aí está falsa. Ó. A primeira aí está falsa. 2. Existem números que são primos e compostos? Falso, pessoal. Aqui ele está querendo dizer no seguinte sentido. Esse número aqui, ó, digamos que aqui é um número, ele é primo e composto ao mesmo tempo? Falso. Ou ele é primo, ou ele é composto. Ele não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, não. Então aqui é falso. 3. O número 1 não é primo e nem composto. Viu como eu acabei de falar? 3. Verdadeiro. O número 1 não é primo e nem composto. E 4. O menor número primo é o 2? Sim, é o menor número primo. Então a alternativa é o quê? FF, VV. Né? No caso, letra D. Ok, pessoal? Então agora nós vamos prosseguir com fatoração de números primos. Como é que nós iremos fazer para fatorar o número primo? Por exemplo, se você tem aqui 20, como eu acabei de falar para você, 20 é o quê? 2 vezes 2 vezes 5. Beleza. O que é fatorar? Fatorar é quebrar um número, separar esse número. Ou seja, eu separei o 20 em fatores primos, né? Ó, tá aqui, ó. Mas se eu te disser que se eu te der o 160, aí tu já vai ficar mais encafifado, não é isso? Aí vai dar um pouquinho mais de dor de cabeça. Então agora é isso aqui que nós vamos ver já, na sequência. Então, continuando, né, pessoal? Como eu falei, fatoração. O que é fatorar? É você pegar um número, né? E decompor, dividir esse número em fatores primos. Ou seja, no caso, eu vou pegar aqui o 560 e vou quebrar esse 560 todinho, vou dividindo, né? Para saber quem são os números primos que formam esse 560. Nós vimos no nosso exemplo lá, por exemplo, aqui o 10, né? Que eu dei como exemplo. O que é o 10? É 2 vezes 5. Ah, então quer dizer que quando eu combino o número 2 multiplicado com o número primo 5, eu crio o número 10, ok? Então, fatoração é isso, é decompor o número em fatores primos. O que é decompor? Quebrar, separar, dividir esses números, certo? Então, no caso, ó, você sempre vai se utilizar de quê? Lógico, dos números primos. 2, 3, 5, 7, né? 11, 13 e por aí vai. Somente números primos. Sendo que você sempre começa, pessoal, pelo primeiro número primo. Se não puder, vai pelo segundo. Se não puder, vai pelo
vai pelo terceiro. E assim vai, ok? Então, bora ver aqui, olha só. 36. 36, vou começar por quem? Por 2, porque dá para dividir por 2. Então, bora lá. 36 dividido por 2, vai dar quanto? 36 dividido por 2, 18. Aí, ó, ainda dá por 2. 18 dividido por 2, vai dar quanto? 9. Aí, ó, 9 não dá mais para dividir por 2. O que é que eu vou fazer? Dividir agora por 3, ó. Dividido por 3. 9 dividido por 3 vai dar quanto? 3. E 3 dividido por 3 vai dar quanto? 1. Pronto. O que é que eu percebo? Que 36 é a mesma coisa de que, ó, 2 elevado a 2 vezes, ó, 3 elevado a 2. Ah, então 36 é uma combinação de quem? Dos números primos 2 e o número primo quê? 3, né? Ó, 2 vezes o primo 2 e 2 vezes aqui o primo 3, ok? Aqui, ó, por 2, 60 por 2, bora lá, vamos lá. 60 dividido por 2 vai dar quanto? 30, não é isso? 30 dividido por... Ah, professor, eu não posso fazer logo aqui por 3 não, para ficar 20? Não. Sempre é bom você começar do menor para o maior, certo? Sempre começa do menor, fica melhor, mais organizado. 60 dividido por 2, 30. 30 dividido por 2, vai dar quanto? 30 dividido por 2, 15, né? Aí continua, ainda dá por 2? Não dá mais. Então vai ser por quanto agora? Por 3. Ó, 15 dividido por 3. Quanto é 15 dividido por 3? 5. E 5 dividido por 5 vai dar quanto? 5 dividido por 5 vai dar 1. Então, ficou 60 é a mesma coisa que o quê? 2, ó, elevado a 2, vezes quanto? Vezes 3 elevado a 1, vezes 5 elevado a 1, né? Porque só tem uma vez. Sendo que, pessoal, quando é só uma vez, eu botei aqui só para explicar, né? 3 elevado a 1 que é só um 3. 5 elevado a 1 que é só um 5. Mas não precisa você escrever o 1 aqui, certo? Só 2 elevado a 2 vezes 3 vezes 5. No caso aqui eu vou trocar. Vou botar 90 não. Vou botar 45. 45. Vamos lá, para mudar, né? Ó, 45 não dá por 2. Não dá por 2. Então vai começar por quanto? Se não dá por 2, tu vai tentar por 3. Dá por 3? Dá. Então, olha lá, ó. Por 3. 45 dividido por 3. Quanto é? 45 dividido por 3? 15. Né? 15. Dá para dividir por 3? Dá. Ó. 15 dividido por 3 vai dar quanto? Vai dar quanto? 5. Aí 5 não dá mais por 3. 5 só dá por quanto? Pelo próprio 5. Dividido por 5. 5 dividido por 5 vai dar 1. Então ficou o que? Olha só. 45, vou botar bem aqui. 45 é igual a quanto? 3 ao quadrado vezes 5. Ok? Vamos fazer mais aqui, ó. Vamos lá, para treinar ainda mais. 560. Vamos ver lá. 560, né? Como ele é um número par, vou dividir por 2. Então, 560 dividido por 2. 560 dividido por 2 vai dar quanto, pessoal? 560? 280, ó. 280, certo? 280 dividido por 2 vai dar quanto? 140. 140 dividido por 2 vai dar quanto? 70. Ainda dá para dividir por 2? Dá. Então, dividindo por 2 vai dar quanto? 70 dividido por 2, 35. Não é isso? 35 não dá mais por 2. Vai dar por quanto? Vai dar por 3? Não. 35 não dá por 3. Vai dar por 5? Vai, né? Ó. Professor, como é que a gente faz para saber se o número é divisível por 2, por 3 ou por 5? Na apostila eu vou explicando. Eu vou falar aqui rapidinho. Olha só. Para você saber se um número ele é divisível por 2, basta que ele seja par. Um número só vai ser dividido por 2 se ele for par. Por exemplo, 36 é par, dá para dividir por 2. 60 é par, dá para dividir por 2. Por isso que eu troquei aqui, para não ficar só par. Eu troquei. Se fosse 90, dava por 2. Eu botei 45. 45 não é par, né? Então eu já não pude dividir por 2. Dividir por quanto? Por 3, ok? Professor, e quando é que um número é divisível por 3? Quando a soma dos seus algarismos também for um número divisível por 3. Por exemplo, aqui, ó, 45. Se tu somar 4 mais 5, vai dar quanto? 4 mais 5, 9. 9 eu sei que é divisível por 3. Então, tu pode dividir que vai dar 45 por 3, ó, 15. Por exemplo, esse número bem aqui, ó, um exemplo. Esse número aqui, ó, 1, 3,
133. 133. Ele é divisível por 3? Vamos ver lá. Ó, 1 mais 3, 4. 4 mais 3, 7. 7 não é divisível por 3. Então, tu pode desistir que aqui não vai dar para dividir por 3. Ok? Agora, se tu botar mais um 3 aqui, se tu botar mais um 2 bem aqui, ó. 1332, aí vai dar para dividir por 3, ó. 1 mais 3, 4 mais 3, 7. 7 mais 2, 9. 9 é dividido por 3, então tu pode dividir, que aqui vai dar para dividir por 3, certo? É assim que tu descobre se um número é divisível por 3 ou não. E por 5? Por 5 é o mais fácil. Basta que termine em 0 ou em 5. Todo número que termina em 0 ou 5, ele é divisível por 5. Rimou, né? Ó, 35 aqui, ele terminou em 5. Então, ele vai ser divisível por 5. Ele vai ser divisível por 3? Não, ó, porque 3 mais 5 vai dar quanto? 8, né? Então, não é. Então, ele vai ser por 5. 35 dividido por 5 vai dar quanto? 35 dividido por 5 vai dar 7. Não é isso? E o 7 é um número primo, só dá para dividir por ele mesmo. Então, aqui, ó, 7. Então, vai dar 1. Moral da história. 560 é igual a quanto? Né? 2 elevado a 1, 2, 3, 4. 2 elevado a 4 vezes quanto? Vezes 5 vezes 7, ok? Então, continuando, né, nós vamos ter aqui agora 720 dividido por 2 vai dar quanto? Ó, 720 dividido por 2, 360, não é isso? Continuando, ó, dividindo por 2, não é isso? Ó, dividindo por 2, 360 dividido por 2 vai dar quanto? 180, ok? E 180 dividido por 2 vai dar quanto? 90. Continuando, 90 dividido por 2 vai dar quanto? 45. Aí pronto, 45 não dá mais por 2. 45 dá por 3? Sim, ó. 4 mais 5, 9, né? Então eu vou por 3. 45 dividido por 3, olha só, 15. 15 dividido por 3 vai dar quanto? Vai dar quanto? Olha só, 5. E o próprio 5 dividido por 5 vai dar quanto? Né? Vai dar quanto? 1. Então, 720, pessoal, é a mesma coisa que o quê? Quem são os primos que formam 720? Quem são? Ó, 2 elevado a quanto? 1, 2, 3, 4. 2 elevado a 4. Vezes, ó, quanto? 3 elevado a 2. Vezes 5. Pronto. Esses são o quê? O número aqui, 720, está decomposto, né, em fatores primos, ou seja, eu quebrei o 720 apenas em números primos, ok? Agora vamos resolver uma questão da nossa apostila lá do Instituto Federal do Maranhão. Vamos lá. Então vamos agora, pessoal, para a nossa questão aqui, né, do IFMA, né? Vamos responder aqui sobre fatoração, ok? O que ela diz? Sabe-se que 2 elevado a n vezes 3 elevado a n vezes p ao quadrado é a forma fatorada do número 3.600. Qual é o valor da expressão m mais n mais p? Então, o que ela falou o quê? Que o número 3.600, ok? Ele disse que o número 3.600, se a gente fatorar, vai encontrar o quê? Vai encontrar 2 elevado a m vezes 3 elevado a n vezes p ao quadrado, certo? Vezes p ao quadrado. Se a gente fatorar 3.600, vai encontrar esta fatoração aqui. Então, ele pergunta, qual é o valor de m mais n mais p? Ok? Então, aqui não tem outro segredo. O que é que nós vamos fazer? Fatorar 3.600 para poder encontrar esse número aqui. Vamos lá. Então, eu vou pegar aqui, olha só, 3.600. Vamos lá. Olha só. Né? Por 2. 3.600 dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar 1.800, não é isso? Dividido por 2 vai dar quanto? 1.800 dividido por 2 vai dar quanto? 900. Continua dividindo por 2, não é isso? Dividindo por 2 vai dar quanto? Olha só, 900 dividido por 2 vai dar quanto? 450. Dividido por 2. Vamos lá. 450 dividido por 2 vai dar quanto? 225. Pronto, 225. Agora, dá para dividir por 2?
Não. Vou dividir por quanto? Por 3. Olha só. 2 mais 2, 4. 4 mais 5, 9, né? 2 mais 2, 4. 4 mais 5, 9. Como 9 dá para dividir por 3, então eu vou arrochar que vai dar certo, ó. 225 dividido por 3 vai dar quanto? Bora ver aqui. 225 dividido por 3. 3 vezes 7, 21 para 22. 1, abaixa o 5. 3 vezes 5, 15 para 15. Nada. Então dá 75. Aqui vai dar 75. Continua o que? Dividindo por 3. Quanto é 75 dividido por 3? Né? Vai dar quanto? 25. Agora não dá mais por 3. Vai dar por quanto agora? Vai dar por 5. Aqui, ó, dividido por 5. Que aqui vai dar 5, né? 25 dividido por 5 dá 5. E continuando, vai dar quanto, ó? 5 dividido por 5 vai dar 1. Pronto. Então, olha só. Qual é a fatoração aqui, ó? 2 elevado a quanto? 1, 2, 3, 4. 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a quanto, ó? 1, 2, 3 elevado a 2 vezes quanto, ó? 5 elevado a 2. Pronto. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou fazer a minha comparação, olha só. Deixa eu apagar aqui. Apagando aqui, então vai ficar o quê, ó? 3.600 é igual a quê? Qual é a fatoração dele? Qual é a fatoração? Né? 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. Então pronto. Então agora é só fazer a comparação, ó. Qual o valor de m? M vale 4, ó. Então m vale 4. Mais. Qual o valor de n? Ó? N vale 2. Mais. Qual o valor de P aqui, ó? P aqui, aqui está o 5 no lugar dele, ó. Então, ó, 5. Então agora é só você pegar aí e somar. 4 mais 2, 6. 6 mais 5, 11. Entendeu, pessoal? Então a resposta aí da questão do IFMA é 11, ok? Então, pessoal, a gente fica hoje por aqui, ok? Nós já falamos sobre o quê? Conjuntos numéricos, números naturais. Falamos sobre fatoração em números primos. Na próxima aula eu vou fazer o quê? Vou trabalhar MMC e MDC na próxima aula, ok? Então até lá!